Fala pessoal, graça e paz, Pastor Diogo na fala. Estamos aqui hoje estreando um novo quadro da nossa comunidade de fé, comunidade Sião Church. E aqui hoje estamos começando o nosso podcast Siãocast. Vai ser muito produtivo, vai ter muito conteúdo que vai abençoar a sua vida. Nós vamos trazer pessoas aqui com bagagem ministerial, vamos falar de adoração, vamos falar de oração, vamos falar de assuntos que é relevante do seu dia a dia, né? Que vai te ajudar. Talvez você tenha muitas dúvidas, né, em relação às escrituras, em relação ao seu dia a dia, enfim. Nós queremos te abençoar, queremos te ajudar. Então, desde já eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque quando você ativa as notificações, você recebe o nosso conteúdo. Então, e também compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais e também deixe o seu comentário com as suas perguntas, né, com as suas dúvidas, interaja conosco aí, que eu tenho certeza que você será abençoado. E vamos lá, sem mais delongas, está conosco hoje uma mulher incrível, uma mulher de Deus, que vai ter muito para nos abençoar. Queremos entender um pouco sobre a história dessa mulher de Deus, que tem muito para nos ajudar. Então, eu queria hoje aqui apresentar, e ela não é só uma mulher de Deus, ela é mãe, ela é esposa, ela é pastora, né? E é a minha esposa hoje, pastora Meire Silva. Seja muito bem-vinda a esse podcast, a esse bate-papo, onde nós vamos aqui expor um pouco da nossa vida, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Amém, pastora? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos, né? Graça e paz. E não teve como eu fugir, né? Então, tudo começa por aqueles que falaram um dia, eis-me aqui, Senhor, né? Então, estamos nesta unidade, e é nessa unidade que nós vamos permitir que o Senhor faça, né, pela graça, pela misericórdia dele, aquilo que ele quer cumprir através das nossas vidas, né? É um privilégio estar aqui. Mês de maio, né? Dia das Mães foi ontem, e o Senhor, ele me agraciou para estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que, pelo amor do Senhor, o amor a qual eu tenho por ele tem construído na minha vida, nessa jornada, né? Nessa jornada, dia a dia, né? O Senhor tem feito grandes coisas. Então, para mim, é um privilégio, pastor Diogo. Amém. E para quem não nos conhece, nós somos pastores da comunidade Sião Church, né? Aqui nesse canal que você está assistindo, somos fundadores desse ministério, né? Esse ano agora de 2021, em dezembro, dia 5, fizemos um ano de comunidade, onde nós estreamos a nossa comunidade. E hoje nós queremos bater esse papo aqui, falar um pouco sobre a nossa comunidade de fé, a nossa perspectiva e sobre aquilo que Deus ele vai fazer. Antes de nós falarmos da pastora Meire, né, nós queremos falar da Meire, né? É desafiante. Quem é a Meire Silva? Meire Silva, ela é uma serva de Deus, pastor Diogo, né? Em primeiro lugar, é uma serva muito apaixonada pelo Senhor, né? Há anos atrás eu falei, eis-me aqui para o Senhor, sou totalmente apaixonada, sou filha de Deus, né? Como você bem fez a sua colocação, né? Sou mãe, sou esposa, né? Sou mãe ministerial de muitas filhas, tenho prazer em servir o reino de Deus, servir vidas, sou apaixonada por vidas, tanto que me formei como enfermeira, para poder promover isso de uma forma mais abrangente, né? O cuidado com vidas, né? Eu sou uma mulher que tem um amor firme, né? Eu sou decidida, eu sei o que eu quero, sei lutar, sei guerrear, né? Eu sou bem resiliente, eu não desisto fácil. E uma coisa que eu aprendi com o Senhor nessa caminhada é aprender a esperar, né? Eu aprendi com o Senhor a esperar. Estou falando isso porque eu esperei o pastor Diogo 10 anos. Então, já é uma dica de que Deus me ensinou a esperar. Não é verdade, pastor Diogo? Né? Então, eu sou uma mulher que eu sei o meu papel no reino. Né? Sou apaixonada pela imagem que Deus formou e criou em mim como mulher. Né? Eu sou apaixonada pelo presente que Deus me deu ao me formar, ao me criar ali como mulher.
sou intensa como mulher, amo ser mãe, ser esposa, né? Eu fui desafiada pela própria palavra de Deus no livro de Provérbios, né, 30, a ser a mulher que Deus projetou para sermos nesse tempo. E eu tenho procurado, diante de Deus, fazer isso. Eu tenho procurado exercer esse papel. A Meire tem procurado. Antes do título de pastora, né, eu sou filha de Deus. Então, meu maior prazer é fazer a vontade de Deus. Não é um título, não é uma teologia que nos empodera para buscarmos mais a Deus, ou conhecermos mais a Deus, ou fazermos a vontade de Deus. É o nosso amor rendido, o nosso amor de entrega, né? Então, antes de exercer qualquer função, qualquer ministério, eu sou apaixonada em ser a mulher que Deus ele desenhou e sonhou para ser neste tempo e neste século. Glória a Deus. E você falou uma coisa muito interessante sobre a espera, né? E para quem não te conhece, né, você já passou por um divórcio, né? E teve um divórcio, mas você, depois desse divórcio, você esperou. Conta um pouquinho como foi esse processo seu que você passou, né? E depois a espera, porque às vezes tem muitas mulheres que estão enfrentando isso, Sim, né? Essa eu questão entendo. do divórcio, né? E às vezes não sabe lidar e às vezes param a sua vida, né? Achando que aquela pessoa, e aí ela não consegue mais entrar no novo relacionamento, enfim. Então explica, pastor, um pouquinho para essas mulheres que estão nos acompanhando a sua história, como foi. Dentro da estrutura humana, o divórcio é um aborto. Uma mulher que passa por um divórcio, um homem que passa por um divórcio, ele passa por um aborto, pastor Diogo. E ele aborta tudo. Ela aborta sonhos, ela aborta projetos, né? Ela aborta conquista. O divórcio é algo muito ruim, é muito dolorido. E sair de um relacionamento na linha de divórcio, a mulher, por sua essência muito almática, ela sai bem destroçada, né? Ela sai bem quebrada. E ela precisa, então, ir para a mão do oleiro e ser novamente restaurada, reconstruída, né? E eu fiz essa escolha de espera, né? Eu entendi que eu precisava ser cuidada, ser tratada pelo Senhor, ser curada, antes de ir para algum outro relacionamento, né? E eu decidi esperar. Eu decidi esperar, não o esposo, eu decidi esperar a cura de Deus. Eu decidi esperar a restauração do Senhor para a minha vida. Isso, para mim, foi um alvo único. Era o que eu mais desejava. Eu desejava que o Senhor tirasse a dor, tirasse as feridas, tirasse as mágoas e me renovasse e me levantasse novamente, para ser bênção um dia, um novo casamento, na vida que o Senhor trouxesse alguém para mim. Tá? Desse primeiro relacionamento, casada, e eu não conhecia Jesus, muito menina, eu tive um filho, né? Hoje ele é um homem, está casado, também sou avó, e ele é meu primogênito. Então, o que me fez chegar até aqui foi esse filho, né? O Anderson. Através dele, o Senhor me sustentou, através dele, o Senhor construiu em mim o desejo de me doar para ele e amá-lo, né? Então, assim, o divórcio não é algo bom, né? É algo muito ruim. A palavra de Deus ela é muito clara, que Deus ele não aprova o divórcio, mas ele ama o divorciado. Eu quero deixar isso aqui muito claro, porque em todo esse meu processo eu esperei 10 anos pela vida do pastor Diogo, porque eu tinha uma promessa de Deus para isso, mas em nenhum momento eu me senti, pastor Diogo, desonrada por Deus ou não amada por Deus, né? O que uma mulher divorciada ela enfrenta é o preconceito, né? Muito preconceito. A igreja ela não se abre com o dom de misericórdia e de amor para acolher, para cuidar, para receber, para caminhar junto com esta mulher que passou por dor, por luto, por perda sozinha. Eu fui agraciada porque Deus levantou pessoas, né, que não me conheciam e que
cruzou o meu caminho, Deus colocou no meu caminho para que fosse essa ponte para cuidar de mim. Eu fui cuidada nesse processo de espera. Então, só para deixar um recado aqui para as mulheres que estão nos acompanhando, até os homens que estão nos acompanhando, Sim, que já passou por esse processo. sim, É, você era nova, né? E aí o seu marido, o seu antigo marido, ele adulterou, foi isso? sim, isso Adulterou, aconteceu, foi por teve um adultério. adultério. Isso, e assim veio o divórcio. O meu divórcio, ele não foi assim, simplesmente, agora não dá mais, né? Foi algo comprovado, né? Eu fui assessorada juridicamente, havia provas para isso, e tanto que foi ele próprio que se divorciou, Certo. tá? Não partiu de mim. O que partiu de mim foi estar de joelho orando diante do Senhor e buscando a direção do Senhor. O que eu orava nesse processo era: Senhor, não me deixe morrer, eu quero viver. Eu quero viver para te servir, né? E isso, Deus, assim, foi muito único, né? E é um processo de muita dor, né? Muita dor, porque tem um filho nessa história toda que também acaba absorvendo, tem os filhos que acabam absorvendo. Eu queria só deixar uma fala aqui, que o meu olhar e meu amor pelo meu filho foi muito único. Uma das coisas que eu fiz pelo meu filho foi pedir perdão a ele e falar para ele que eu estava ali, que ele poderia contar comigo. E também eu levei ele a uma avaliação com psicólogo, né? Um pai meu para mim, ele é um pai, ele é uma referência na minha vida, né? E ele me ajudou bastante na época, avaliando o meu filho Anderson, e falou: não, ele está bem. E o Anderson, ele foi curado e restaurado com o meu amor materno, aquilo que eu pude oferecer para ele, mesmo cheia de dor e no processo, né? Então, é imprescindível que uma pessoa não sair do relacionamento de um divórcio, né? Seja ele traumático ou não traumático, ele vai gerar um aborto de sonhos e projetos, ele deixa marca, o divórcio deixa marca. Então, é necessário esta mulher ou este homem entender o processo de espera, o processo de se esvaziar de si mesmo, né? O processo de deixar Deus tocar, de ser curado pelo poder da palavra, de novamente ser restaurado para receber o amor de Deus, né? Para que então, lá na frente, ele possa então visualizar um novo relacionamento. Nessa jornada minha, eu sou conselheira pastoral de formação também, para servir o corpo, servir a igreja. Recebi muitas mulheres nessa área e eu sempre oriento. Não tenha pressa de se relacionar novamente, né? Passe seu luto, passe seu processo de restauração, passe seu processo de cura, para então, na direção de Deus, aquilo que Deus tem para você lá na frente, ele estabelecer e fundamentar. Amém. Então você, ó, que está nos acompanhando agora aí, que você possa absorver isso, porque talvez esse pode ser o seu dilema, né? Você talvez está enfrentando um divórcio e nós, como pastores, nós somos contra, nós lutamos pela família, né? Nós todas as vezes que vamos aconselhar um casal que está prestes, estão querendo divorciar, nós sempre lutamos pela família, né? Nós sempre usamos o divórcio, ele tem que ser o último dos últimos recursos, porque isso gera dano, sim, gera dano nos filhos, né? Porque às vezes muitas pessoas Traumas, né? gera traumas e muitas pessoas às vezes elas se divorciam simplesmente porque elas não querem ficar mais junto. Simplesmente porque elas cansaram uma da outra, né? Mas Isso mesmo. elas não pensam que tem outras pessoas envolvidas, tem filhos envolvidos. E isso vai gerar traumas que talvez seja irreparável na vida Sim. dessas crianças, né? Então, você que está nos acompanhando agora, talvez se você está enfrentando isso, que você possa aí receber essa informação para te ajudar. Mas vamos lá, caminhando. Vamos Pastora, caminhar. é, eu também sei que você é conhecida como uma mulher de oração, né? A Sim. oração é um marco da tua vida, da tua história. Como você bem disse, você perseverou em oração, porque não é fácil você ficar orando 10 anos, Sim, né? Então tem que verdade. ter muita perseverança na oração. Conta um pouquinho para nós,
da oração, da sua vida de oração, a sua perspectiva sobre oração. E eu sei que você tem estudado e você está fazendo uma faculdade Sim, do IHOP. estou no E segundo isso ano. tem edificado muito a sua fé e a sua vida de oração. E você tem crescido nisso. Fala um pouquinho para a gente sobre a oração, né? A espera, a perseverança na oração. Desde quando eu fui chamada o Senhor me separou para servi-lo, né? Desde a escola bíblica dominical, que muitas vezes hoje nas igrejas está em desuso, né? Acham como arcaico, e eu acho isso um erro, né? A minha base de fé é fundamentada que a palavra de Deus, ela governa, ela direciona e ela estabelece as revelações de Deus para a minha vida, ela é minha orientação, né? Ela é o fundamento da minha existência, porque ela é a palavra de Deus. Ainda que venha livros que norteiem, que venham abrir a mente, livros escritos por homens grandiosos que nós conhecemos, mulheres, mas a palavra de Deus, ela vem em primeiro lugar, a Bíblia, né? As Escrituras. E fui aluna de escola bíblica, toda a minha formação começou aí, e desde os primórdios, né, da minha base de fé inicial, sempre foi fundamentado a importância da palavra e da vida de oração, né? Então, sempre fui mulher de montes, de jejuns, de oração. E, durante todos esses anos, eu desenvolvi, né, uma disciplina de vida espiritual, uma disciplina de vida de oração pessoal minha, né? Tanto que eu faço seminários, eu dou seminários de intercessão, oração e batalha espiritual. Mas, mais ou menos há 3 anos atrás, eu sou uma pessoa muito ativa, então, eu não sou uma mulher passiva, pastor Diogo. E eu comecei a orar a Deus, e tudo eu faço debaixo de oração, porque eu queria estudar, eu queria voltar a estudar, né? Nós servimos em uma outra casa, em um outro ministério, servi durante muitos anos, mas o que me trouxe até há 2, 3 anos atrás não era mais suficiente na minha alma, no meu espírito. E eu conheço a teologia do IHOP, né? Kansas City, que não é uma teologia criada de qualquer forma. Eles oraram 18 anos, né? É uma teologia fundamentada em 18 anos de oração, dia e noite, sem cessar. Eu comecei a orar o que eu queria fazer, e Deus me deu a oportunidade. No ano passado, eu iniciei, esse ano começamos o 2º ano, e não é uma teologia que traz para nós informação também, mas o fundamento não é informação, o fundamento é transformação através da palavra. E isso me desafiou, e eu comecei a buscar um lugar em Deus. Todo o conhecimento de oração, de intercessão, que eu carreguei durante todo esse tempo, eu tenho mais de 27 anos, né, caminhando ministerialmente falando, estou aí há uns 30 anos com o Senhor, não era mais suficiente. De repente, foi me descortinado, né, algo além, muito além. E isso começou a me queimar, e eu comecei a estudar, e eles são muito profundos nisso. Eu louvo a Deus pela dedicação de tantos anos, orando dia e noite, através da vida deles, e através de Michael Bickle, né, que é o fundador desta visão, e isso tem ganhado o mundo inteiro, né, tem influenciado grandes homens, grandes mulheres de Deus aqui no Brasil, fora do Brasil. E eu falei para o Senhor, eis-me aqui. Então, hoje eu vejo e eu contemplo, né, a oração e a adoração, a vida de oração. Primeiro, que a igreja precisa descobrir a sua identidade, né, a sua identidade de noiva. E uma das coisas que nos é descortinado para transformar aquele entendimento ainda que estava tão fechado sobre oração e intercessão é que a igreja é a intercessão, né? Uau. A igreja é a resposta de Deus, não é um grupo de pessoas. Não estou falando que não tem que ter um grupo intercessório na igreja, mas a igreja precisa absorver, a igreja precisa se apropriar da sua identidade de intercessora,
Amém? Porque ao lado de Deus Pai, há um sacerdote, Uau. há um homem, e o nome dele é Jesus. Uau. E ele intercede por mim, pastor, por você, e por toda a humanidade, dia e noite, sem cessar. Então, quando eu entendo isso, eu absorvo isso, eu entendo que eu tenho que dedicar a minha vida de oração e a minha vida de adoração, não porque a igreja tem um espaço físico, um CNPJ, tem uma necessidade de oração e intercessão, mas porque existe um modelo no céu. E Ezequiel viu isso. E o apóstolo João, em Apocalipse, também escreveu sobre este modelo do trono de Deus. E a palavra de Deus fala que o trono de Deus ele é eterno. Uau. Ele é eterno. Então, eu fui totalmente mexida, eu fui totalmente empoderada com esse conhecimento, mas não um conhecimento só de letra, uma transformação que me incendiou, que me tomou por dentro. E uma das coisas interessantes, né, que a gente vê na teologia do IHOP e dentro das Escrituras, né, que você precisa ver o céu não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida. De partida. Porque Isso tudo mesmo. aquilo que funciona no céu já, a adoração já existe no céu, Isso mesmo. a oração já existe no céu. Isso mesmo. E é por isso que a oração sacerdotal de Jesus é que venha o céu para a terra, né? Isso, Mateus capítulo 6, Então, que vem o enquanto teu as reino. pessoas estão esperando ir para o céu, Jesus quer que o céu venha para a terra, né? Para a terra, E a isso igreja, mesmo, como a pastor. intercessora, né, pastora, ela tem o dever de trazer o céu para a terra. E isso, trazer o reino de Deus para a terra. E a dedicação e a vida de oração não é por uma necessidade, mas é pelo amor, pela paixão pelo noivo, pelo desejo de estar diariamente comungando com ele, se aproximando dele mais e mais, né? Tendo uma intimidade maior com ele. Isso é vida de oração. Eu não oro porque há uma necessidade, eu oro porque eu quero saber a vontade dele. Eu me dedico à oração porque eu quero conhecer o coração do Senhor, eu quero conhecer o coração de Deus. O que é que ele quer, o que é que ele deseja, é o meu alvo. Então, eu não oro para buscar a minha vontade, mas eu Não. oro para buscar a vontade de A Deus. vontade de Deus. Uau. Né? E isso tem mudado a minha vida já, vai para 2 anos, de uma forma magnífica, extraordinária. Né? E assim, então não é cansativo ficar, colocar aqui 60 dias orando pela madrugada. Né? Essa é uma experiência pessoal que eu estou vivendo. Né? E por que as pessoas elas têm dificuldade de orar? Por que as pessoas têm dificuldade de orar? Muita gente quer orar, ela tem vontade de orar, mas ela não consegue dar continuidade. Quer orar porque ela está buscando as suas necessidades pessoais. O alvo dela não é o amado. O alvo dela não é aquele que está com o coração totalmente apaixonado e querendo você de volta, né? Me querendo de volta, querendo você de volta. Muitas vezes é porque há um problema, há uma situação, uma libertação que se precisa, mas quando você encontra um lugar em Deus, através da oração e através da adoração, ninguém te tira mais de lá. Porque você se dedica a buscar o que está no coração dele. Olha isso, pessoal, olha isso. Pega essa fala. Quando você encontra este lugar em Deus, de oração e adoração, ninguém te tira de lá. Pode colocar aí, pastora Meire. Ninguém te tira de lá. Né? Porque não é um fardo, é um privilégio. As horas passam e nós não vemos. Né? Eu falo porque o Senhor me pediu 60 madrugadas, não foi ninguém. E foi nessa jornada, eu e o Senhor. E Ele me atraiu e Ele falou, eu quero isso de você. E é você ter a oração como estilo de vida. Estilo de vida. Quando você você entende isso, a oração, no começo, ela parece ser algo difícil de fazer, parece que você está falando sozinho, mas quando você começa a encontrar este lugar que você falou, a oração passa a ser um estilo de vida. Estilo de vida. E é apaixonante ficar dias e dias, meses, horas e horas diante do Senhor.
não somente falando, mas ouvindo, porque o Senhor ele tem revelação. Deus, a igreja está vivendo um tempo de que Deus quer se revelar de uma forma muito pessoal, mas Ele não encontra pessoas, porque a demanda que a igreja tem vivido um tempo de Marta e não de Maria. A urgência dos deveres tem roubado a igreja da presença de Deus, tem roubado a noiva, né? Tem roubado a noiva do noivo, né? E ele está às portas. Então, é imprescindível que a igreja seja despertada. É imprescindível que a igreja encontre este lugar em Deus e não saia de lá. Uau, uau. E olha, eu estou sendo muito abençoado. E isso mudou minha vida, né? Então, a pastora Meire, que falava de oração e intercessão, vou colocar assim, há 3 anos atrás, essa não tem mais. E é por isso que nós temos que escrever a nossa teologia lápis, né? A lápis. Gente... Ninguém tem como a fala absoluta dentro de teologia. Não tem um conhecimento absoluto, só o conhecimento do João, ou do Manuel, ou da Maria, ou do Joaquim, é o absoluto. Não, escreva a lápis. Porque assim, a revelação ela vem de Deus, ela não vem do homem. Tem coisas que Deus ainda não revelou. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento e de revelação profundo, a qual vidas têm sido transformadas e mudadas. A revelação que alcançou milhares de vidas, bilhões e bilhões, há 100, 200 anos atrás, eu não vou dizer assim que ela está ultrapassada, mas ela foi para aquele tempo. E para a igreja desses últimos dias, Deus tem revelações extraordinárias e sobrenatural, mas Deus precisa encontrar alguém que ache esse lugar nele para ele se revelar. Eu gosto muito daquela fala, né, do John Piper, que ele diz que se você não orar, você morre, né? É a mesma coisa, nós todos os dias temos que comer, todos os dias nós temos que nos alimentar, todos os dias nós temos que comer um alimento sólido para nos dar sustância, para que nós possamos continuar vivendo. Né? E John Piper ele diz que se nós não orarmos, nós vamos morrer espiritualmente. Sim. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, estão desanimando na fé, justamente porque elas não desenvolvem uma vida de oração. E a vida de oração ela é muito mais do que apenas orar, mas é criar, é desenvolver um relacionamento com Deus, com um relacionamento com Deus. Né? Amém, pastora. É isso aí. E dentro da perspectiva do fim, lá em Lucas diz que a igreja, Jesus vai fazer justiça para uma igreja que ora dia e noite. Dia e noite. Noite e dia. Quando nós lemos Apocalipse 4, 2, 3, nós temos uma visão do trono de Deus. Tá? A mesma visão que Ezequiel 1, 26, 28 teve. Né? Então, não é uma questão de uma invenção, não. É uma visão de um trono, onde Deus está e Jesus também está. O Cristo está, o Cristo que venceu está ali. Tá? Não é uma mera invenção da cabeça do apóstolo João, que a ele foi permitido até de Ezequiel relatar e escrever. Amém? Então, nós precisamos entender isso, nessa perspectiva da igreja do fim. Existe um modelo pronto de oração e adoração. Tá? A adoração, ela foi criada e ela existe. Tá? Na visão do trono de Deus, a adoração existe para Deus. E a oração, ela vem como a oração dos santos que enche a taça. Então, é necessário a igreja entender que a adoração é para Deus, então temos que cantar a palavra. Temos que proclamar a palavra de Deus. Temos que liberar a palavra de Deus através dos nossos cânticos, dos nossos louvores. Temos que engrandecer e entronizar a pessoa de Deus. Porque o modelo já existe, é através da palavra. Uau. E nós vemos um pouquinho da pastora Meire, a mulher de oração. E a pastora Meire, esposa. Né? Pastora Meire, esposa. Tem muitas mulheres nos assistindo agora, né?
Talvez, eu não sei se você está pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas eu tenho certeza que você vai estar nos assistindo agora. E você, como mulher, como esposa, nós vemos que em Provérbios diz que quem edifica o lar é a mulher, né? Sim, Não é o homem. não é o homem. O homem, eu costumo dizer que o homem ele é aquele que pavimenta, né? Mas a mulher edifica. E você, como mulher, como esposa, o que você tem para passar para essas mulheres que estão nos assistindo hoje? Como lidar com o dia a dia do marido, com os filhos? Como que você consegue dar conta de tudo isso? Porque você tem que cuidar do esposo, você tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar de uma igreja. Como que é isso? É um desafio, né? É um desafio e nos últimos anos Deus tem me feito puxar um pouco o freio, né? Porque eu já fui mais arrojada, agora eu sou mais sábia. E como esposa eu sou bem desafiada, porque eu amo ser esposa. É diferente, é uma construção que Deus fez em mim. E eu amo cuidar bem do meu esposo. Eu sei ler o meu marido, eu sei quando eu posso abordá-lo, eu sei quando eu não posso, eu sei do que ele gosta, do que ele não gosta, mas como o pastor, né, que é meu marido, citou Provérbios 30, eu olho muito para essa mulher e olhando para ela, mulher de Provérbios, você tira revelações tremendas de Deus. E eu sei que eu sou uma edificadora. Para que o meu esposo alavanque em tudo que Deus põe no coração dele, que ele sonha, para que meu esposo amadureça na área que o Senhor quer que ele amadureça, eu tenho que cumprir o meu papel de edificadora, né? Eu tenho que edificar a casa. E quando eu falo edificar a casa, não é só a casa física, é a casa espiritual. A mulher ela tem que ter uma casa espiritual muito bem fundamentada. Uma casa espiritual fundamentada é uma casa que é governada pela palavra, não pelas minhas emoções, não pelo que eu quero, não pela minha vontade. Quando eu falo de casa edificada para que este marido seja empoderado com os sonhos, com a vontade, com os projetos de Deus, que o ministério alavanque, então eu tenho que ser governada por Deus primeiro. Eu tenho que ser ali quebrada por Deus, eu tenho que ser alinhada por Deus e ouvir a Deus e obedecê-lo, para que esse esposo, então, possa alavancar naquilo. Por quê? Sendo uma só carne, como está escrito na palavra de Deus no livro de Gênesis, ele nunca vai sozinho. Nós estamos em uma unidade, então, quando ele vai, eu vou junto. O crescimento dele não é só dele, é nosso. Porque dentro de um matrimônio, de um casamento, não existe eu, mas existe nós. Então, ver o meu esposo crescer como marido, como homem de Deus, como pai, isso primeiro Deus tem que trabalhar em mim, né? Aquilo que ele não consegue, Deus me dá entendimento, Deus me dá sabedoria, Deus me dá graça. Eu sei a hora de falar, eu sei a hora de não falar, né? Isso vem com a maturidade. Nós fizemos 12 anos de casado, né? Nem sempre foi assim, né? Mas a gente vai alinhando, vai amadurecendo, vai crescendo em Deus, né? Para que isso possa ser realizado, tá? Como mãe também é um desafio, além de ser esposa, ser mãe, né? E eu tenho o Davi vai fazer 10 aninhos, temos o Davi, e o Anderson, que já está casado, que sempre vem aqui, e assim, dentro de tudo, o meu esposo, o pastor Diogo, sabe que o meu filho, o primogênito, ele procura o pastor Diogo também para ser orientado, para conversarmos, para eles dialogar como dois homens, para se sentar junto. Temos mesa de casal, eu e ele. Eu e o pastor Diogo, nós temos uma mesa que nós fazemos em casa. Eu e ele, nós discutimos muitas coisas, falamos, ele me ouve, eu ouço. Então, para mim, gerir, estabelecer um propósito de pastorear uma igreja, sendo casada, sendo mãe, tudo começa na mesa. Tudo começa aqui. Uau. Nós temos um desafio de ter mesa com nossos esposos, sempre que possível, né? Tudo começa no diálogo,
nós conversamos muito. Eu sei tudo dele, tudo. Eu sei tudo, tudo, tudo. Fraquezas, indecisões. Ele confia em mim, porque eu edifiquei isso dentro do nosso casamento. Eu vi Deus e o Senhor falou, faça dessa forma. Então, sempre quando há uma situação que eu posso ter até algum conflito interior, eu vou buscar a Deus e falo, Senhor, como eu faço? Como eu devo fazer? Né? E o Senhor sempre me direciona, sempre me orienta como deve ser feito, como deve ser realizado dentro do casamento. Afinal, nós não temos só situação conjugal de casal. Muitas vezes nós saímos da igreja com muitas situações para resolver. E eu afio ele, né? Nós ouvimos isso em um café de pastores, né? Do Mevan Campinas, Missão Sudeste, e nós adotamos para nós. Nós já fazíamos isso sem ter noção, mas agora nós adotamos a fala, né? Então, tem coisas que eu sei que vai prejudicá-lo como esposo, porque, às vezes, ele está cansado, está desgastado, e fala, amor, deixe isso para outro dia, vamos resolver outro dia, vamos falar disso outro dia. Não é fácil, é desafiante. Eu sei que eu não sou a única mulher que é casada com pastor, que é pastora, e que tem filhos, e que tem, além de edificar a sua casa, ela tem que ser também a voz de Deus dentro da igreja, tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento e tem que lidar com todo tipo de situações ou tarefas. E um ponto importante que você citou, você é esposa de pastor. E uma das coisas que a gente vê hoje muito, principalmente no meio pentecostal, muitas esposas de pastor oprimidas, né? Oprimidas. Porque muitas vezes o pastor ele quer exercer o cargo, ele quer fazer, mas ele não traz a mulher para perto. Ele coloca o jugo na esposa, ele não entende que os dois é uma só carne, né? Não tem essa conexão. E, às vezes, a esposa ela está lá jogada no canto, né? Ou, às vezes, é ao contrário. Às vezes, a mulher é pastora e o camarada está lá jogado no canto e está oprimido, os filhos. E a gente vê que a gente tem essa conexão, nós dois. Né? A gente é espontâneo em nós. Né? A gente não tem essa opressão, porque a gente sempre buscamos construir algo junto, né? O ministério junto. Né? Então, eu acho que tem que ter essa consciência. Você que é pastor, você que é líder, eu costumo dizer que o apóstolo Paulo diz, né? Eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo. Se você não governa bem a sua casa, você não é digno de governar a igreja de Deus. Então, tem que ter uma parceria, tem que ter uma conexão, né, do marido e da mulher. Os dois têm que caminhar junto no ministério. Né? E a pastora falou aqui bem, eu sou esposa de pastor, né, mas ela tem prazer de servir ao Senhor ao lado do pastor. Eu estava vendo uns dias atrás um podcast do pastor Josué Gonçalves, e ele falando, ele estava com a esposa dele também, e o pastor José Gonçalves ele estava falando que ele recebeu um comunicado de uma esposa falando, pastor, o que eu faço? Eu quero sair da igreja com meu pastor, com meu esposo é o pastor. Como que eu faço? Devo sair para outra igreja? Como, né? Ou seja, a esposa queria sair da igreja que o esposo dela era o pastor. Ou seja, a própria esposa não queria congregar com o marido. Por quê? Porque talvez não há uma coerência na vida. Né? E você, como mulher de Deus, o que você tem a dizer para essas mulheres, essas pastoras, ou às vezes até pastoras, ou até esposa de pastor, que às vezes está enfrentando esse dilema, né? Não sabe o que faz, às vezes não consegue ir junto no ministério, há um jugo desigual. Né? Eu acho que precisa ter uma direção sobre isso. Né? E o que você tem para falar para essas mulheres? Pastor, você estava falando e eu vou te lembrar algo, né? É bom ser esposa do pastor que está te entrevistando por causa disso. Quando o Senhor nos apresentou, e nós começamos a caminhar no ministério. Antes de casarmos, fisicamente falando,
Deus fez um casamento espiritual, um casamento ministerial. Você vai se recordar. Nós andávamos juntos, exercíamos o ministério, não sentíamos nada um pelo outro, não olhávamos de nenhuma forma. Ou seja, o ministério, né? Ou seja, o Senhor nos casou ministerialmente primeiro. Ministerialmente primeiro. Na época, nós nem entendíamos isso, né? Porque eu creio dessa forma. Casamento, ele não é só físico. Casamento, ele tem os seus níveis que têm que ser fundamentados. Eu preciso casar espiritualmente, então os dois professam da mesma fé. Eu preciso casar emocionalmente, porque um vai cuidar das emoções do outro. Eu preciso casar ministerialmente, porque não serão rivais no ministério, tá? E aí eu me caso fisicamente. São 4 níveis. E aí vem o casamento também financeiro. Eu me caso financeiramente. Isso vai trazer saúde para o relacionamento conjugal. Se tem chamado ministerial, se são pastores e falaram sim para o Senhor para se casar, se isso ainda não aconteceu, isso precisa acontecer. Porque antes de nós, Deus despertar algo entre nós, nós já caminhávamos nós dois juntos no ministério, né? E sempre foi um cuidando do outro no ministério, mesmo sem nenhum olhar. Isso aí foi quase 2 anos. Foi 2 anos. Até o Senhor dar um start, né? Ele já contou sobre isso, de outra hora ele fala, que ele é xereta, né? Foi lá falar com Deus, e o Senhor nos casou. Então, assim, é muito de Deus isso, porque o Senhor, lá em Gênesis, ele coloca o homem para dormir e ele traz a esposa, E nós vemos hoje uma inversão de valores dentro dos ministérios, onde mulheres vêm para a igreja tentando achar alguém para casar. E querendo ser o cabeça. E querendo ser o cabeça. Então, isso é uma inversão. Nós temos que olhar para a palavra e ver qual é a direção que o Senhor está nos dando. E quando, não só te cortando, mas e quando ela abre mão de ser cabeça, ela quer ser pelo menos o pescoço. E o marido, ele tem que ser o cabeça, porque senão são quebra de princípios e fundamentos da palavra, né? Eu não sou uma mulher passiva, então Deus precisou trabalhar isso em mim, para entender a profundidade. Mas nós dois nunca tivemos brigas sobre isso, mas era algo entre eu e Deus, né? Até Deus estabeleceu o norteário que Ele queria através de mim. Então, é necessário a esposa entender que ela não é o cabeça é o marido, senão você quebra os princípios da palavra. A mulher foi chamada para ser edificadora. Deus não tirou ela do pé, Deus tirou ela da costela do homem, então ela está ali do lado, ela é uma só carne com ele, então se ele vence, ela vence, se ele perde, ela perde. Se ele avança, ela avança, se ele cresce, ela cresce. Mas se ele não avança e se ele não cresce, ela também não avança, ela também não cresce. Então, dentro dessa vertente, os casamentos precisam ser reavaliados, mas dentro do contexto da luz da palavra, né? Se meu esposo não está avançando, se meu esposo não está crescendo, se ele não está desenvolvendo espiritualmente, se ele não está sendo o homem de Deus que deveria ser, não é questão de orar mais, de fazer mais campanha, não é questão disso, é questão de deixar Deus nos transformar para nos tornarmos a mulher de Provérbios, para sermos uma edificadora, mulheres que transformam. Em primeiro lugar, antes de eu querer transformar qualquer coisa, eu preciso ser transformada para que a vida do meu marido seja tocada por essa transformação. Isso é fantástico, porque assim, muitas pessoas que nos conhecem, né, olham para a gente e acham que a gente tem um casamento perfeito. Mas nós não temos um casamento perfeito. A questão não é ter um casamento perfeito, mas é aprender com o casamento e desenvolvê-lo ele a cada dia. Eu costumo dizer que o casamento ele tem que ser desenvolvido, ele é uma construção, né? E da medida que nós vamos voltando para a origem, que nós vamos voltando para o Éden, que nós vamos voltando para o propósito original do casamento,
Não tem como o casamento dar errado, né? Então, a gente, primeira coisa, precisamos voltar para o princípio. Precisamos voltar do ponto de partida, né? Você vê que a mulher, ela só é completa no homem. Sim. E o homem só é completo na mulher. Sim. Sim. Né? Então, quando há essa desconexão dentro do casamento, automaticamente vai ser um lar de dois indivíduos, e não de um ser coletivo. Porque, na verdade, o Adão e Eva eram um ser coletivo. Né? Vai faltar a unidade, o né? Senhor fala, olha, façamos... Deus criou o homem e mulher e disse lá, vocês são homem, né? Ou seja, com H maiúsculo. Vocês agora são um ser coletivo. Então, a mulher ela só passa a ter identidade depois da queda, né? Que ela começa a ter uma identidade individual, que aí, então, Adão coloca o nome dela de Eva. Né? Mas antes ela não tinha uma identidade, porque a identidade da mulher era no homem e a identidade do homem era na mulher, ou seja, eles eram plenos, eles se completavam. Então, nós precisamos voltar para este lugar, onde as pessoas, onde vê você, me vê, e aonde me vê você, porque nós somos um, né? Sim, somos um, mas deixando bem aqui claro que é um casamento entre um homem e uma mulher. Sim. Né? Fundamentar bem isso para não haver distorção. Tá? Então, na plenitude desse casamento, fazendo a vontade do Senhor, nós honramos a Deus, nós glorificamos a Deus, e casamentos são sarados. Existe uma descultura dentro das igrejas. Né? Então, a alavanca de Deus para sarar famílias é o casamento sacerdotal, onde tem pastor, pastora, bispo, apóstolo, profeta, casados, e o seu casamento honra e glorifica a Deus, e através do casamento pessoal nosso, outras famílias são alcançadas e aprendem também. É um modelo que é reproduzido. Casamentos precisam ser reproduzidos. Relacionamentos conjugal precisam ser reproduzidos. E isso está faltando dentro da igreja, desses últimos dias. Né? Eu vou ser transformada por Deus, mas meu marido não. Tem que começar em alguém, porque através do meu casamento, outros casais, outros casamentos serão restaurados, serão tocados, e eles também glorificarão a Deus e vão reproduzir o que eles estão vendo, não somente na palavra, mas eles verão na vivência individual e pessoal dos cônjuges. Né, daquele casal que está à frente como espelho, porque são pastores e pastoras liderando vidas, liderando famílias. E Deus tem uma palavra para as famílias da terra. Amém. Deus tem uma palavra, porque o casamento é a primeira instituição estabelecida ali por Deus, o casamento realizado por Deus no Éden. Então, nós levamos esse peso, essa responsabilidade, que através do casamento, que famílias serão restauradas. E Deus é revelado. Deus é revelado através do casamento. Porque Deus o quê? Deus é o noivo. O Senhor Jesus é o noivo que vem buscar a noiva adornada e preparada. Isso é casamento. Isso é intimidade. Isso é adoração. Isso é oração. Então, nós precisamos entender isso. Quando muitas vezes dentro de casa, tendo responsabilidades ministeriais, o casamento está despencando, né? A primeira igreja não é quando você entra por uma porta de um templo com CNPJ ali, igreja. Não. Igreja é você, sua esposa e seus filhos dentro da sua casa. E amor? Começa ali. Agora eu já te chamei de amor. Nós já estou me sentindo na mesa de casa. E, amor, estamos 12 anos casados. Como fazer para dar certo? Para chegar a 12 anos? O que fazer para dar certo? Precisa de uma mesa dentro de casa. Uma mesa de diálogo, uma mesa de perdão. Uma mesa que renove a paixão e o olhar todos os dias. Uma mesa que cada um tem a sua voz e o seu momento para falar. É necessário. Isso tem que ser diário, isso tem que ser constante. Né? E que o Senhor seja o centro. Que o Senhor governe, que o nosso Deus governe pela palavra e que o Espírito Santo seja o líder desse casamento. Uma coisa, eu falando para homens, né? A gente falando para homens, ministrando a vida de homens, e eu falava para eles e eles ficavam estarrecidos. Alguns me olhavam assim, com um olhar. Eu
porque que eu, falo, eu comentei com eles que eu confesso os meus pecados para você. Eu Sim, confesso as minhas fraquezas, confesso as minhas falhas, e os sim. caras ficam, meu, como assim? Por quê? Porque muitos casamentos não há confiabilidade. Não é um ambiente de confiança, de arrependimento, de perdão, de confissão. E quando não há essa confiabilidade, quando não há esse ambiente onde nós podemos ser quem somos, não é casamento. Não é casamento. E é por isso que as mulheres elas estão perdidas no seu papel, seja de mãe, de filha, de esposa, né? Na igreja, nessa igreja dos últimos dias, né? Se eu sou edificadora, se eu identifiquei esse lugar em Deus, se eu achei esse lugar em Deus, como é que eu vou deixar o meu esposo à deriva das fragilidades? Como é que eu vou deixar ele à deriva de ataques ou situações? Lógico, há casos e casos, mas eu preciso construir uma confiabilidade com meu esposo, e aí falta uma mesa dentro de casa para isso, quando não há essa construção, né? Os dois precisam falar, né? Tem uma dinâmica para encontro de casais que a gente faz e dá uma colher de pau, né? E aí, quando o marido está com a colher de pau, a mulher ela não pode falar, é ele que fala. Quando a colher de pau a gente passa para a mão da esposa, o marido se cala e aí ela pode falar, né? Então, é muito necessário a voz, seja a voz da mágoa, da tristeza, ou mesmo da falha. Sim, meu marido confessa os pecados dele para mim. Por quê? Porque ele precisa de cura, ele precisa de restauração. Eu também, E a Bíblia as diz minhas que a falhas, eu mulher também falo para santifica o ele. marido, né? A mulher santifica o marido. Nós temos o empoderamento de Deus que nós precisamos encontrar. Tem mulheres que estão deixando de ser sábias. Por quê? Porque elas têm um empoderamento do Senhor, está na palavra esse empoderamento, e elas têm deixado para trás, elas não têm exercido para ver cura, restauração, transformação dentro do próprio casamento, dentro do próprio matrimônio. Uau, que podcast, hein? É isso aí, gente. E para nós irmos caminhando aqui já para o final do nosso podcast, nosso primeiro podcast de muitos, eu creio que nós vamos ter mais oportunidade de estar junto, falando um pouco mais da nossa Amém. história, né? Comunidade Sião Church. Comunidade Sião Church. Quem é a Comunidade Sião Church? A comunidade Sião Church, ela nasceu no coração de Deus já há muitos anos. Há mais ou menos 10 anos atrás. É uma promessa liberada para a nossa vida. E nós começamos a sonhar com a comunidade Sião Church. Mas mesmo antes de Deus dar a palavra, Deus já me preparava com formações e conhecimentos que eu fui me formando, estudando e guardando na gaveta, que não tinha nada a ver com a casa que eu servia na época, ministerialmente falando. Estava totalmente fora dessa realidade. E no propósito de esperar a vida do meu esposo para ele vir para a minha vida, eu viajei muito pelo Brasil, ministrei muito fora daqui de São Paulo, para vários estados, e Deus foi me preparando para muitas coisas. E eu me recordo que o Senhor começou a queimar o nosso coração para o tempo oportuno, para vir para fora a Sião Church, que já estava no coração de Deus e que o Senhor já tinha colocado no nosso coração. As pessoas elas se chocam quando elas falam, vocês fizeram um ano agora e tudo isso, porque nós sabemos o que queremos, nós sabemos para o que o Senhor nos levantou, por que Ele nos separou. Deus não uniu pessoas, Deus uniu o Diogo e a Meire, Ele uniu propósitos. E o propósito para o reino dEle, para revelar Ele, para glorificar Ele. Então, nós abraçamos esse propósito de Deus, nós abraçamos essa visão de Deus e começamos a remar e a caminhar para aquilo que Deus revelou para nós, né? O nome nasceu também no coração de Deus, né? Havia alguns nomes sendo escolhidos. Eu E a comecei. propósito foi ela que escolheu o nome.
comecei a Só orar escolheu o church. e eu falei para o Senhor, Senhor, qual é o nome que o Senhor quer? Eu só vou colocar o que o Senhor quer. E o Senhor falou, eu quero Sião. Eu quero Sião. E eu sempre, o nosso chamado pastoral é Salmos 23. Nós temos definição em várias áreas das nossas vidas, que é o pastor que vai junto com a ovelha. Ele tira do aprisco e ele leva para as águas, ele leva para o campo para comer. No final da tarde, ele recolhe, ele leva de novo para a segurança. E passa junto no vale da sombra da morte. Então, o nosso chamado pastoral é esse, é de caminhar junto, de estar junto, né? E aí eu falei, não quero que coloque igreja, eu quero que seja comunidade. Uma igreja que serve a comunidade, que serve vidas, que serve pessoas. Uma igreja, um ministério que o Senhor quer usar no profético, né? Somos pastores proféticos, somos apostólicos, porque nós cremos na visão apostólica. Foi liberada uma unção sobre nós de profetas, né? Nós estudamos 1 ano, né? O ministério não é brasileiro, e nós tivemos a oportunidade, né, de ser ministrados, e o Senhor falou, eu quero que vocês sirvam vida. Então, a Sião Church, ela nasceu no coração de Deus para servir vidas, servir pessoas, e servir a cidade de Barueri, servir o estado de São Paulo, e daí a vertente o Senhor é que vai abrindo, né? Nós não temos nenhuma vaidade para a multidão, mas nós queremos servir com excelência aqueles que o Senhor tem enviado, né? A nossa jornada ministerial ela é fundamentada o pastor já falou, em reconciliação e restauração. Isso é forte no nosso chamado. A comunidade Sião Church, ela recebe os quebrados, os humilhados, os rejeitados, os expulsos, as prostitutas, os drogados, os enfermos. Por quê? Porque isso queima o meu coração dele. Nós temos um chamado de reconciliação, de reconciliar vidas que se perderam ou que foram machucadas e feridas novamente com Deus. Não é se reconciliar ou se religar conosco ou se reconectar com pastor Ameire ou pastor Diogo, mas é com Jesus. E isso, para nós, é algo que queima o nosso coração. E nós já vimos isso acontecer através de muitas e muitas pessoas que já passaram pelas nossas mãos, aonde nós vamos, né? Então, a comunidade Sião Church, ela nasceu no coração de Deus e ela foi fundamentada aqui em Barueri com uma proposta única e específica, né? Que é restaurar vidas, cuidar de vidas, proclamar o Evangelho, revelar Jesus. Revelamos Jesus através das músicas, revelamos Jesus através das letras, da dança, da pregação da palavra. O nosso desejo é que a palavra entre vidas, fique entre céu e terra, realmente sejam totalmente transformadas pelo poder de Deus. Isso, para nós, é algo assim, é alvo constante, diário. Nós não queremos orar e a pessoa ali, pelo mover do Espírito, cair e nada acontecer. Nós queremos que ela seja abalada pela palavra de Deus, é a nossa oração, e nós temos falado, eis-me aqui para ser a ferramenta, né, que o Senhor separou. Ficamos dias e dias dentro de casa, mergulhados, estudando, orando. O meu esposo, o pastor Diogo, ele estuda, ele estuda para tantas horas que tem hora que eu tenho que brigar e falar, sai desse computador, sai de cima desses livros, sai de cima dessa Bíblia, porque assim, nós cremos assim, conforme nós vamos lendo e estudando a palavra, lendo, Deus vai se revelando, e isso cresce dentro de nós e vai nos tomando de uma forma grandiosa. Então, nós existimos para servir o reino, para servir pessoas, para revelar o nosso Deus na vida de outras pessoas. E resumindo, qual que é a essência da comunidade Sião Church? A essência. A essência da comunidade Sião Church. Olha, hoje ele está perigoso, Jesus. A essência da comunidade Sião Church é reconectar vidas com amor incomparável, inexplicável de Deus novamente, para que nunca mais elas se percam. A essência da comunidade Sião Church é amor. É um amor que um dia
nós alcançamos e nós fomos tocados, porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Amém. Tá? Nós sabemos. Eu sei de onde Deus me tirou. Isso é história para outro dia. Né? Então, nós sabemos. Então, Já vou marcar mais outro podcast. a essência da comunidade Seonchante é amor. Um amor incomparável. Não um amor nosso, mas um amor que Deus construiu em nós. Um amor que Deus gerou em nós e fundamentou em nós, através da pessoa de Jesus Cristo. Nós achamos este lugar em Deus. Amém. E nossa última pergunta para você, né? Uhum. Uma pergunta, na verdade, é uma provocação. Uhum. Obrigada. Você tem uma oportunidade agora para você falar para as pessoas que vai estar nos assistindo agora. Qual é a mensagem que você passa hoje para essas pessoas que querem um encontro com Jesus, que querem servir a Deus, mas muitas vezes essas pessoas elas não têm força, elas não têm, tão desanimada. E qual é a mensagem, como uma mulher de Deus que você é, uma mulher de oração que você é, qual é a mensagem que você passa para essas pessoas que estão talvez afastadas dos caminhos do Senhor, que talvez estão sem perspectiva, sem esperança, né? Talvez foram machucadas ministerialmente, não tem mais força para caminhar. Talvez outra hora foram homens e mulheres de Deus, mas hoje estão paralisadas na sua vida. Qual é a mensagem que a pastora Meire, mulher de Deus, tem para essas pessoas que estão nos acompanhando agora? Bom, eu vou trazer uma mensagem dentro de um texto que vai ser direta, vai ser curta, mas João 4, a mulher samaritana. A palavra de Deus em João 4, versículo 6, fala assim: ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado de sua viagem, assentou-se assim junto do poço, era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Tá? Então, para você que está desanimado, a minha palavra é essa, João 4. Às vezes a nossa sede está canalizada em tantas coisas que o mundo oferece. Às vezes a sua alma está sedenta, não da água que gera vida, que transforma a sua própria vida interior, mas muitas vezes a sede que você tem é para resolver um problema, uma situação, sair de uma situação. E o que Jesus veio e deixou para nós foi uma água viva, que tem o poder de nos transformar de dentro para fora, que tem o poder de saciar totalmente a nossa sede, a sede de justiça, sede de alma angustiada, sede porque você foi magoada. Há uma água que vem direto do trono de Deus, que pode tirar você de toda ou qualquer situação, que pode mudar e transformar a sua vida, seja ela qual for. Um dia essa água me alcançou. Ela me alcançou e mudou totalmente a minha vida. Não é uma água física, mas é uma água espiritual, que tem poder de mudar a tua alma, o teu coração, a tua mente, para que você entenda o privilégio de viver somente para Deus, somente para aquele que te criou, que te formou, que te trouxe à existência. Então, o meu convite nesse momento é que você possa encontrar este lugar em Deus, que você seja alcançada por esta palavra de João 4, 6. Que Jesus te ache hoje, te ache agora, te ache nesse momento, e venha sobre você o refrigério, venha sobre você a paz que excede todo entendimento, e venha sobre você, dentro do teu interior, comece a jorrar uma água de Deus, e que todas as trevas sejam dissipadas, e que a luz de Jesus Cristo, ela inunde o teu ser de tal forma que você venha a viver totalmente para Ele. Amém? Uau! Pois é, meus amigos, que podcast,
Nossa estreia aqui no nosso canal. Que bênção, que maravilha foi estar com você, meu amor, aqui nessa mesa. Obrigada, pastor. Né? Foi uma honra para mim, um privilégio poder começar esse projeto, esse trabalho, que eu creio que vai abençoar muitas Amém. vidas mesmo. O nosso foco é esse, o nosso objetivo é esse, é alcançar pessoas. Né? Nós não queremos ser mais um na internet, nós queremos, de fato, produzir algo que vai abençoar a sua vida, que vai edificar a sua vida. Então, que você dê as suas considerações finais, se você quer mandar um abraço, um beijo para alguém, também fica à vontade. Eu quero agradecer, né? Para mim, foi um privilégio estar aqui durante esse tempo. Quero louvar a Deus pela vida dos filhos que estão por trás das câmeras, né? Que têm se dedicado. Para mim, isso é um trabalho de excelência, é um trabalho de reino, onde vidas serão alcançadas, isso não tem preço, né? E que você, ao ouvir esse podcast, que você seja tocado pelo poder da palavra de Deus, né? Nós falamos sobre vários assuntos, mas que são assuntos que são verdadeiros, são reais na nossa vida. Não é uma historinha, não é um conto de fada, né? É algo verdadeiro, é algo verídico. Amém? Então, que você possa, né, deixar Deus tratar com cada fala que foi passada. Um beijo, que Deus abençoe a vida de cada um, né? A vida dos filhos da casa, que eu sei que vão estar, né, assistindo, e que mulheres que vocês se levantem, né, e que vocês possam também ser alcançadas por tudo que vocês ouviram. E eu estou aqui, amém? Para cada filha, para cada filho, para cada homem, para cada mulher de Deus e para todos aqueles que o Senhor enviar a nós. Nós estamos aqui para servir o reino e servir a vidas em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Eu quero, antes de nós encerrarmos aqui, fazer aquele convite para você. Vamos começar pelo Instagram da igreja, né? A nossa comunidade de fé, você pode encontrar a gente lá no Instagram, lá no Sião_Church. Só você colocar lá Sião_Church que você vai nos seguir. Segue a gente lá no Instagram, dá aquela força. Também você pode nos encontrar também no Facebook, Comunidade Sião Church. Lá tem muita coisa, muito conteúdo. E também aqui no nosso canal. Já tem muita coisa aqui no nosso canal. Tem vários cultos onde você pode acompanhar pregações que vão edificar a sua vida. E também todo domingo, às 18 horas, nós estamos ao vivo aqui com uma transmissão top para abençoar a sua vida. Então, você que acompanhou a gente aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Compartilhar, o seu compartilhamento é muito importante e também deixar o seu comentário, né? Coloque aí o seu comentário se você gostou desse podcast, se tem algum tema que você gostaria que para a gente trazer aqui para esse podcast. Então, vai ser muito importante a sua interação, ok? Que Deus abençoe você, um grande abraço e Deus te abençoe. Aqui ficou mais um podcast Siãocast. E até a próxima. Deus abençoe e fiquem com Deus.